Hoje eu peço licença para vocês para voltar a tratar aqui no canal alguns assuntos que há algum tempo eu não converso com vocês, que a gente não dialoga sobre, mas eu acho que o momento é extremamente pertinente. No último dia 15 de novembro, dia de proclamação da República e tudo que essa República representa, ocorreram no Brasil as eleições municipais para prefeitos e para as câmaras de vereadores de todo o país. E pela primeira vez em mais de 150, mais de 160 anos, foi eleita uma mulher negra, educadora e feminista para a Câmara Municipal de Brusque, no estado de Santa Catarina, o estado mais branco e racista do Brasil, que ocasionalmente também é a minha cidade, e por isso eu peço licença para conversar um pouquinho sobre um assunto muito local, mas que eu sei que acontece em diferentes momentos, em diferentes pontos do nosso país. O nome dessa mulher é Marlina Oliveira. Primeiramente, eu gostaria de dar os parabéns a ela pela bravura de tentar e de estar levando o diálogo e o debate positivo para a Câmara de Vereadores dessa cidade. Chegaria a ser cômico se não fosse desolador o nível dos comentários que surgiram depois, obviamente, do resultado das eleições, que simplesmente refletem a mentalidade da população. E como eu falei, eu sei que isso não acontece só em Santa Catarina, que isso acontece em diferentes pontos do Brasil. E eu fiquei bastante impressionado lendo os comentários na mídia catarinense sobre a eleição dessas mulheres negras em diferentes cidades do estado, seja em Brusque, em Joinville ou em outras cidades do estado, justamente pelo impactante, pelo histórico e pelo marco que representa ter mulheres negras debatendo política séria nas câmaras municipais. Comentários que falam sobre um certo oportunismo, sobre quase um movimento antidemocrático quando se pensa em políticas públicas vinculadas à população negra, sobre a situação das cotas, sobre a Semana da Consciência Negra, sobre a liberdade religiosa, mas não só a liberdade religiosa das matrizes cristãs, mas sim de todas elas. É engraçado, num país com mais de 50% da população negra ou miscigenada, ouvir gente falando sobre um mimimi com respeito aos 300 anos de imigração forçada, trabalho forçado, violência, assassinato, doutrinação, imposição cultural, e acha que os pouco mais de 100 anos desde a assinatura da Lei Áurea, sem nenhum tipo de amparo ao preto liberto, como que aquilo fosse suficiente para sanar e reparar todo o processo histórico de escravização. E lendo justamente as notícias em diferentes meios de comunicação, um dos comentários mais comuns de serem encontrados são: por que estão dando tanta importância para a cor da pele dela? Nós somos todos seres humanos, todos temos os mesmos direitos e os mesmos deveres. E é justamente a mesma pessoa, em geral, que olha torto quando uma pessoa negra atravessa a rua e caminha próximo dela, ou quando entra numa loja muito quieto ou muito barulhento. É a mesma pessoa que quando vê ou ouve algo relacionado aos rituais das matrizes africanas religiosas, fala que é algo demoníaco porque não segue os padrões cristãos. É a mesma pessoa que faz o comentário de que aquela neguinha até que é bonitinha, mas que obviamente sempre termina o seu discurso falando: mas eu não sou racista. Nós fomos criados numa sociedade de valores racistas. O racismo na nossa sociedade ele é estrutural. Uma sociedade formada muito antes da proclamação da República, que eu mencionei no início do vídeo. Mas sim é nosso papel, dia a dia, desconstruir a ideia e o ideal e os valores racistas de onde nós fomos criados. E pensar numa sociedade antirracista. E além de desconstruir, é não ser conivente com o racismo. Porque se a gente está numa mesa, numa reunião de família ou de amigos, e alguém faz uma piada sobre pretos e a gente permite que aquilo se perpetue, a gente está sendo conivente com o racismo. Ah, mas eu não quero gerar nenhum tipo de encrenca, nenhum tipo de discussão, nenhum tipo de... Sim, mas você está perpetuando ou permitindo que um discurso de violência se perpetue porque você não quer questionar a pessoa que reproduz aquele discurso. Porque talvez a pessoa que está fazendo aquela piada não entende o quão ofensivo e o quão depreciativa é aquela piada. Aquela piada com muitas aspas, obviamente. E se caso você não quiser um grande debate, é só perguntar o porquê daquela piada ou que você não entendeu aquela piada. Porque a pessoa não vai conseguir explicar. E você não vai precisar levar um grande debate ideológico sobre a questão. Mas você vai desconcertar e pelo menos talvez naquele momento fazer a pessoa refletir um pouquinho. Quando o movimento negro fala sobre as suas lutas, seja pela voz da única mulher negra na Câmara de Vereadores de uma cidade ou de uma pessoa na periferia de qualquer canto desse país,
o branco primeiro tem que se calar e refletir um pouco sobre seus privilégios simplesmente pelo fato de ser branco e não sofrer os mesmos preconceitos que a população negra sofre, não importa a sua classe social. E depois, sim, analisar e refletir o quão importante é você ser um aliado no movimento antirracista. Porque esse pode não ser o meu lugar de fala como homem branco, mas o problema do racismo ele é disseminado pela população branca. E nesses pontos a gente não tem meio termo, a gente não tem em cima do muro quando se trata sobre um discurso de racismo, misoginia, LGBTfobia ou qualquer tipo de discriminação e discurso de ódio.